Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Mais uma vez, com minha esposa, host desse podcast, Lara Guiar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. E hoje é um dia especial, estamos em novo espaço, numa nova temporada do Elo Dental Cast, com um cenário melhor, maior, mais bonito e convidados especialíssimos para a gente iniciar essa nova temporada do Elo Dental Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está com quem, amor? Estamos com Leonardo Carvalho e Lilian Carvalho, um casal de dentistas, amigos, pessoais, e que tem uma experiência muito bacana, porque são casados, mas seguem carreiras, de certa forma, um pouco diferentes. E é isso que a gente vai abordar aqui hoje, sobre gestão de carreira. Então, talvez esse episódio seja muito direcionado para você, colega, que está se formando, que acabou de se formar, que está na faculdade, que quer entender melhor quais as possibilidades que, após o currículo em mãos, você pode seguir. E hoje existem várias, tá? Então, os colegas que estão aqui têm uma boa experiência, já foram militares, são empresários, são empreendedores, professores da faculdade. Então, a gente pode aqui conversar muito sobre esses temas e vai ajudar muito você, nossa audiência, para decidir o futuro de uma maneira mais assertiva. Então, sejam muito bem-vindos, meu amigo Leonardo e Lilian. Obrigado pela vinda de vocês aqui. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, meus amigos pessoais, e uma satisfação, né, participar desse projeto de vocês, um projeto muito bacana, que eu acho que agrega muito para a odontologia, agrega para alunos, agrega para profissionais, agrega para quem está em dúvida, né, em seguir o que na vida. E agrega também para outras profissões, por que não dizer isso? Boa noite, queria agradecer a vocês esse convite, dizer que é maravilhoso participar desse Elo, né, um projeto que agrega. Queria dizer que quando eu já falei para os meus alunos que eu ia vir aqui, eles já disseram: ai, professor, adoro, eu já assisto, é esclarecedor, é massa. E aí eu fico, assim, com a responsabilidade grande, né, de vir aqui para a gente conversar e passar essa informação, né, para os nossos ouvintes. Isso. É isso aí. Então, o episódio de hoje, eu acho que a gente pode agregar muito. Como você muito bem falou, você tem muitos alunos, então, e a gente fica até feliz de ouvir isso, né? Que o pessoal, a cada dia, está conhecendo esse podcast, mais colegas, já estou escutando, já ouvi, que legal. O último convidado falou assim, participar disso aqui é uma honra, então a gente fica também muito feliz em estar com essa repercussão. E vamos para frente, né? Vamos tentar abordar aqui o máximo possível sobre gestão de carreira, sobre como a gente pode ajudar aquele aluno que teve aquela dúvida lá no vestibular, em que profissão escolher, e agora a dúvida de para onde eu vou. Porque quando a gente se forma, eu não sei vocês, mas para mim, era um mundo assim, só tem um caminho. Eu sou clínico. Posso até ser professor também, mas assim, na minha cabeça era clínico. E hoje a gente sabe que tem muitas carreiras, tem muitas possibilidades. Militarismo, pesquisador, professor, acadêmico, pode ser funcionário público. Você pode ser um secretário de saúde de uma cidade. Gestão pública, pode ser cadista. Dentro da odontologia digital aí é um modelo de negócio. Você pode ser influencer, né? Como já existem hoje na profissão, tem aluno que acabou de se formar, tem milhares de seguidores e ganha dinheiro com as marcas, com patrocínio, fazendo propaganda, fazendo divulgação, fazendo, enfim, é um caminho, né? O clínico, que é o mais natural ali de todos, e o até empresário, que aí a gente pode até conversar também sobre o laboratório, que o Leonardo é proprietário, né, que ele resolveu empreender na carreira e, além de dentista, ele também tem um laboratório. Então, é um pouco disso que a gente vai falar. Só que antes, eu queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram. Como é que vocês começaram? Foi antes de serem dentistas? Vocês já eram dentistas? Como foi esse início aí, para quem conhece vocês e tem essa curiosidade de saber como é que vocês se conheceram aí, como é que começou essa história? Como foi o elo inicial de vocês? Eu sei que vai ter 3 versões, né? A de Léo, a de Lilian, a verdadeira. Você começa ou eu começo? Pode começar. A gente se conheceu na universidade, né? Leonardo, ele fez migração do curso de farmácia para odonto. E quando ele chegou na turma, eu já estava, porque eu sempre, né, já ingressei em odonto. Então, vocês foram da mesma turma, assim como nós. Da mesma turma.
E aí, quando foi no segundo ano de faculdade, a gente começou a namorar. Então, namoramos a faculdade toda, né? E depois, aí fomos dando seguimento, né? Nossa união. A gente noivou e casou, enfim, né? E hoje nós somos uma família. Tem 2 meninos lindos, né, Lilian? Eu sou suspeita, né? Tem Guilherme, de 16, e Rafinha, de 11 anos. Vai fazer, né? Agora em setembro. E, assim, como passa rápido, né? Passa muito rápido. E, Gustavo, você estava falando aí, quando eu me formo, o que é que eu vou ser, né? Essa pergunta que o aluno tem dúvida. Lá, quando eu namorava com o Leonardo, a gente já ficava pensando nisso, né? Então, a gente se apoiou muito nesse período da faculdade e foi importante. É lógico que nem sempre foram flores, né? A gente brigava muito no início, era bem imaturo, mas depois a gente foi se consolidando e pensando no que a gente queria, e aí hoje estamos aqui. E aí, Léo, a sua versão é essa também, não? Minha versão, vou me aprofundar um pouquinho mais. Olha aí. Tá? A verdade, eu tinha uma forte tendência a fazer a especialidade que eu exerço hoje, que é prótese dentária, uma das. Eu sempre gostei muito de desenhar, gostei muito de escultura, eu pintava quadros, né? E lá nos bancos da faculdade, essa conquista, né, partiu de mim, né? Eu vi a Lília sentada lá na primeira carteira e eu meio que era ali do meio para o final. Eu não era aquele... Famoso fundão. Não era aquele CDF, e Lília era mais CDF, era mais... prestava mais atenção. E lá no meio da faculdade, ela tinha um relacionamento, e esse relacionamento acabou, e eu soube que ela tinha acabado. E eu disse, opa... minha chance. É minha chance, né? Vamos com o Gustavo investir. foi do mesmo jeito, não Vamos foi, investir. amor? Que coincidência. E aí a gente começou a namorar, e eu não gosto nem de falar dessa parte de briga, né? Porque isso aí é uma coisa negativa que eu não gosto. Eu gosto das coisas que foram boas pra gente, que a gente... É bom lembrar de coisas boas, né? Então, vamos lá. E aí, lá na faculdade ainda, eu fiz monitoria de prótese dentária. Eu fui monitor das 3 próteses dentárias. E eu acho que Lília até foi monitora também da endo. Né? A gente já foi partindo para algum caminho, tá? Uhum. E na época que a gente fez monitoria, tinha prova para a gente ingressar. Não era tão simples assim. Tinha uma concorrência já. E aí lá ainda na faculdade, eu me lembro que a gente fez um estágio de 2 anos na prefeitura de Natal. Era o único lugar onde tinha um estágio voltado para a prótese. Uhum. Tinha um dentista que fazia prótese pelo serviço público. E eu ajudei muito esse dentista. Já era um senhor de idade. Mas ele fazia uma prótese bem arcaica, né? Era uma prótese, trabalhava sem luva. Então, mas as pessoas gostavam porque era um serviço que era gratuito. Uhum. Mas ali eu aprendi muita coisa porque a gente passou 2 anos dentro desse estágio, e ali eu aprendi a fazer moldagem. Você imagine você passar 2 anos da sua vida só moldando, porque ele me botava para moldar todos os casos. E aí chegava para a Lília e dizia, essa daí é cientista. Essa daí vai ser professora. Ele já dizia isso. Mas a gente não pensava nisso, né? E aí a gente saiu da faculdade, e aí a gente começou a trabalhar para pagar a nossa especialização. Uhum. Então, diferente de muitos, os pais investem, os pais têm condições de pagar um curso de pós-graduação fora, e, na verdade, a gente trabalhava para pagar nossos cursos. Então, a gente foi seguindo nas pós-graduações da vida, e surgiu o mestrado, né? Surgiu o mestrado, e aí Lília disse, não, eu não quero isso para mim. Eu não gosto, não vou dar aula, não é isso que eu quero. E aí eu disse, não, você vai. Eu incentivei muito, e aí ela hoje me agradece, porque eu tive esse incentivo, essa pressão sobre o que é que ela ia fazer. E assim a coisa foi andando. Né? Aí ela disse, agora que vai fazer mestrado é você. Uhum. Aí eu disse, não, então vamos lá. Só que durante o mestrado, a gente teve filho, né? Eu acho Guilherme. que Guilherme, o nosso filho mais novo.
E aí existia aquela preocupação, né? Como é que eu vou fazer uma tese com um filho pequeno? Mas aí ela me apoiou muito e eu era tentando escrever a tese. Ela já tinha terminado o Ela dela. já tinha terminado. E então eu era tentando escrever essa tese e nosso filho no colo, batendo no teclado e apagando tudo que eu tinha escrito. Então um tinha que ajudar o outro. Eu saía com ele, aí depois ela voltava e assim a gente foi nessa luta, né, diária, nessa batalha, digamos, se profissionalizando. Então uma coisa que eu gosto de mencionar é que assim, a gente passou por muita coisa nessa vida, né? Muito perrengue. Nós trabalhamos em serviços públicos, de programa de saúde da família. Era essa uma pergunta que eu ia fazer. Assim que vocês se formaram, vocês foram trabalhar aonde? Vocês já montaram o consultório ou vocês foram trabalhar? Não, eu tenho que contar essa. Essa daí é boa. Quando a gente se formou, a gente ficou assim, e agora, né? Aquela pergunta, estamos desempregados, né? Porque a primeira coisa que os alunos dizem assim é, professora, daqui a um dia, quando eu colar grau, eu vou estar desempregado. E aí a gente fica orientando nesse sentido de que também não é assim, que as coisas vão acontecer. E eu fiquei desempregada, e aí eu comecei a procurar onde eu ia trabalhar. E existia um plano de saúde aqui em Natal, e aí eu fui lá deixar o meu currículo. E quando eu cheguei lá, deixei o meu currículo, a gerente do plano disse, olha, você vai ficar fazendo aqui só triagem. Só ok. Aí depois a gente vai sentindo o seu trabalho e a gente vai lhe promovendo. E aí o que aconteceu? Quando eu recebi o meu primeiro salário, foi R$320. Ai, meu Deus. Leonardo disse assim, você vai continuar nisso? Eu disse, vou. É melhor do que eu estar em casa sem fazer nada. Pelo menos eu estou lá, triando, olhando, vendo os dentistas trabalharem. Então, eu passei nesse plano, acho que uns 4 meses ganhando isso. E assim, de início eu pensava, meu Deus, eu estudei tanto, será que é isso que eu vou colher da odontologia, né? Ai, meu Deus, meus pais investiram tanto em mim e eu vou ganhar isso. É desestimulante, Com né? certeza. Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo que as coisas vão acontecer, né? Os caminhos vão começar a se abrir. Depois disso aí, surgiu a oportunidade de trabalhar num PSF no interior. E eu viajava para lá, acordava 4 horas da manhã, porque o carro passava para me pegar às 5. Então, eu tinha que estar lá às 7. Então, quando eu chegava lá, eu ia para um distrito ainda mais distante, trabalhava até as 2 e voltava. Então, eu chegava em casa muito cansada, porque era muito cedo. Eu andava muito de carro para chegar, né? Quando chegava lá, levava meu almoço e quando eu chegava lá, a funcionária do posto comia o meu almoço. Diversas vezes. Isso aconteceu diversas Ela vezes. ligava pra Mas mim e chorando. safadeza mesmo? Não? Porque ela estava com fome. Não tinha o que comer. Abria a geladeira, tinha Meu comida Deus. lá, comia. Então, tinha minha comida e ela comia. Dizia, doutora, eu estava morrendo de fome, comi. Ai, meu Então, Deus. eu cansei de comer pipoca, né? Cansei de comer biscoito, porque ela comia o meu almoço. Então, aquilo foi me cansando. E também as condições daquele PSF não me agradavam, porque faltava muito material. Então, eu comecei a pensar que eu não queria aquilo para mim. E foi aí que eu comecei a pensar em fazer uma especialização. E aí fiz a especialização na UFRN em endodontia. E quando eu terminei a especialização, surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. Aí eu fui fazer. Que foi onde? Foi na UNP. No NP mesmo. Perfeito. E Léo foi trabalhar em serviço público também? Léo foi logo para a clínica? Bem, eu passei por... A gente abriu um consultório, na verdade. Nós abrimos uma clínica em Parnamirim, né, que é próximo daqui de Natal, que é o mais próximo, digamos assim. E aí, o que foi que aconteceu com essa clínica? Era uma casa, e essa casa, nós fizemos uma reforma, compramos todos os instrumentais e consultório e material autoclave, raio-x, tudo usado, né? E aí, vamos começar. Digamos, Lília tinha passado por uma situação onde ela perdeu o pai, mas o pai dela disse assim, e foi bem assim, quando ela estava para se formar, né?
E aí o pai dela deixou digamos, ó, minha filha, seguro, né? um seguro. Se acontecer algo comigo, é como se ele soubesse que isso ia acontecer, você vai estar, digamos, amparada financeiramente para iniciar a sua carreira. E aí a gente pegou esse pouco valor que tinha, não era muita coisa, e a gente começamos nossa carreira de verdade, né, também abrindo esse consultório em Parnamirim. Só que o que é que aconteceu? A gente não tinha cliente, né? E muitas vezes a gente ficava lá com a porta aberta, vamos panfletar. Pegava a nossa recepcionista e ficava na porta entregando panfleto. Não existia Instagram, né? Não existia rede social. A gente fez panfleto também. E tem um episódio engraçado, né? Carro de som. Que eu não esqueço, que foi o seguinte, a gente pegava a recepcionista e dizia, ó, fique aí que a gente vai fechar aqui a porta. E tinha, como eu disse que era uma casa e a gente fez a reforma, tinha uma porta que, digamos, separava a parte da clínica para uma copa. E nessa copa tinha armador de rede. O que é que a gente fazia? Armava a rede e ficava lá deitado, esperando algum cliente aparecer. Então, é um episódio da nossa vida engraçado. Mas para você ver, a gente ficava literalmente deitado esperando o paciente. Ou estudando, né? Ou Às vezes estudando, também. né? A gente Estudando. ficava lendo. E assim, muito, muito imaturos. E a gente era muito verde. E né? só para completar esse iniciozinho aí, o que foi que aconteceu? Nesse primeiro ano, a gente começou a criar uma clientela. Apesar de ser ali em Parnamirim, de a gente ser inexperiente. Mas o que foi que aconteceu? A gente estava no centro da cidade de Parnamirim. Uma rua que é a rua lá do centro mesmo. Não tinham tantos consultórios odontológicos e a gente começou a ter paciente. A gente até, poxa, coisa boa, tá vindo alguma clientela. E quando a gente foi fazendo ali um ano de que a gente estava com a clínica, o dono do ponto disse assim, eu quero o ponto de volta, ou então vocês vão pagar 3 vezes o valor do aluguel que vocês estão pagando. 3 vezes a mais do que o que a gente estava pagando era impossível. O contrato tinha acabado. E eles, para renovar o contrato, vocês têm que aumentar 3 vezes o valor que vocês pagam hoje. Ficou impossível, ficou inviável. Fechamos as portas. E aí, vamos fazer o quê? Trabalhar para serviço público. Aí eu entrei no PSF, Lili em outro, e a gente meio que trabalhava, como eu falei já, para custear nossos cursos de pós-graduação. Eu paguei especialização, mestrado, com o meu trabalho. Então, assim que aconteceu. E é legal vocês contarem esse início, porque é muito comum o aluno, ou até um colega mesmo, falar assim, a vida é boa, já está numa clínica consolidada, conseguiu um emprego legal do federal, né? Tipo assim, não vê o processo, né? Que aconteceu lá atrás, as dificuldades, o risco que vocês tomaram, porque pegou o que tinha, colocou numa clínica. Depois de um ano, o cara não... Perdeu de volta. Então, assim, perdeu dinheiro ali também. Conseguiu uma clientela, mas foi experiência. Então, é legal para quem está nos escutando que não é romântico o início, né? O início, na verdade, é de muito perrengue. A gente pode falar rapidamente do nosso também, né? Que o nosso também não foi nada romântico, né? E tem vários pontos parecidos com o de Léo e Lilian, ou não? A gente falou no primeiro episódio do Elo Dentalcast. Quem não assistiu, vai lá e assiste, porque a gente contou bem direitinho. Tem razão. A gente contou como foi nossa história. Foi desde o começo? Não. Foi. Desde o começo. Foi desde o começo. Eu trabalhei no PSF, fui trabalhar no PSF para poder pagar a especialização também. E aí lá eu percebi que tinha uma carência muito grande de profissionais, aí Gustavo disse, não tinha nenhuma clínica lá. Aí eles, vamos abrir uma clínica aqui. Aí a gente abriu, eu trabalhava no PSF e tinha clínica. Aí depois saí do PSF, enfim, a gente tá lá, ainda tem a clínica até hoje. Mas Léo, inclusive Lilian falou que Léo veio de outro curso, né? E isso foi uma coisa que eu passei também, né? Quando eu fiz vestibular, eu primeiro fiz vestibular para nutrição, depois, ainda no período de inscrição ali, eu disse, não é isso que eu quero, vou fazer odonto. Aí paguei outra inscrição, fiz odonto, depois tranquei odonto, fiz arquitetura, passei em arquitetura, desisti de arquitetura, voltei para odonto, aí conheci Gustavo, que aí eu entrei na sala dele e a gente se conheceu. E aí a gente começou a namorar só no último período, não foi, amor? A nossa história tá lá no primeiro episódio, vamos lá assistir, né? Tem controvérsias. Eu acho que ela queria me encontrar e aí achou um jeito aí de chegar na minha sala. O destino tinha que ser Deus escreve certo por linhas tortas. Mas uma coisa que vocês falaram é falar, eu fiz especialização. Eu fiz. Aí eu fui e vi que não era aquilo, aí
Então, é muito comum nessa época que vocês formaram, que a gente se formou, a gente não tinha ninguém para dizer, ei, vá por aqui, ei, faça assim. O que que você quer? Como é a vida de um professor acadêmico? Como é a vida de um empresário, de um clínico? Quais são os prós e contras? Quais são as vantagens e desvantagens? Qual a vantagem de ser professora da universidade? Qual a desvantagem de ser professora da universidade? Porque para tudo na vida tem os dois lados da moeda. Eu acho que o podcast de hoje é uma tentativa de tentar explicar isso melhor e de mostrar para nossa audiência assim, ó, você pode seguir esse caminho, esse ou esse, tem as vantagens, tem as desvantagens, e vocês vão ser aqui essa forma da experiência que vocês tiveram, tanto no militarismo quanto com a clínica, com a faculdade, para mostrar às pessoas que existem alguns caminhos e não precisa sofrer tanto assim, né? A gente sofreu um pouco também, porque não tinha ninguém para nos ensinar, nos ajudar. Eu, por exemplo, sou filha de professores universitários. Então, assim, eu cresci ouvindo que o correto seria terminar a faculdade, fazer mestrado, doutorado, e depois eu iria ou ser professora ou clinicar. Não passava pela minha cabeça não fazer mestrado e doutorado, porque era o que meus pais tinham, era o caminho dos meus pais, mas eu não queria ser professora. Então, quando meus pais diziam assim, tem que fazer, vá fazer mestrado, eu fazia, mas eu não sei nem por onde começar, o que é que eu quero fazer. Então... Mas essa é uma pergunta, inclusive, que eu queria fazer para a Lilian. Lilian, para ser professor, ou melhor, para ser clínico, você precisa de mestrado e doutorado? Qual a sua opinião? Não, eu acho que para ser clínico você tem que ter uma experiência, uma formação numa especialidade ou um aperfeiçoamento e ingressar nessa parte clínica, né? Inclusive, o Exército para mim foi uma grande escola. Eu, depois que tive Guilherme, quando eu estava com 6 meses que eu tinha tido Guilherme, eu me inscrevi para a seleção, né? E fui chamada, porque eu já tinha mestrado. Mas eu tinha feito o mestrado, já tinha feito minha especialização, trabalhava no SESI. Eu tive a oportunidade também de prestar um serviço ao SESI, que é um serviço que você é como se fosse terceirizado. E lá eu também ganhava por produção e aquilo não me trazia aquela estabilidade que eu procurava, né? E aí eu fui me inscrever para o Exército e no Exército eu tive a possibilidade de fazer esse treinamento clínico, porque lá eu só fazia endodontia. Então eu passei 8 anos da minha vida dedicada somente à endodontia. Foi uma grande escola para mim. Nesse período você já dava aula também, né? Já era professora da UNP, né? Eu fiz um concurso e passei, eu já ensinava na UNP. Ela montou até um curso dentro do Exército. E de endo. Porque o comandante solicitou que eu criasse, porque existe uma demanda enorme de pacientes e o atendimento clínico habitual não dava vazão a esses pacientes. Então, eu tive que criar esse curso para poder diminuir essa lista. Então, depois que eu fiz isso, né, que eu vi que já estava acabando o meu tempo, porque é um período temporário, a cada ano você vai fazendo essa renovação. E lá você aprende a ser militar primeiramente, e depois você exerce a sua função de profissional dentista. Eu me encaixei perfeitamente no Exército porque eu digo que eu sou bem mandada, né? Eu sigo regras, eu sou uma pessoa disciplinada. Então, para mim não foi difícil, né? Existem pessoas que não têm o perfil de seguir o serviço militar, porque não gostam de cumprir horário, porque não gostam de receber ordens, né? Enfim, e eu tive muita facilidade, então passei esse tempo. Quando foi chegando o final, eu trabalhava na UNP como docente, né? E trabalhava lá como clínica, e para mim isso casava perfeitamente, porque eu acho que o profissional, o professor, ele tem que ter uma experiência clínica para você ensinar. Não é só teoria. Lá na clínica você vai precisar mostrar a sua habilidade técnica, passar segurança para o seu aluno. Então, eu sentia, às vezes, que tinham colegas que não tinham essa experiência clínica e eles se sentiam inseguros, entende? Porque a teoria tem coisas que não chega. No caso, só para explicar melhor, esses colegas, às vezes, vão por um caminho de se formar, fazer mestrado e doutorado. Isso. E aí é uma
Carreira acadêmica. carreira completamente acadêmica. Totalmente acadêmica, Que tem atendimento clínico, mas não é o forte do mestrado e doutorado de maneira geral. Não. Claro que cada mestrado é único, mas assim, de maneira geral, falando aqui sem julgar ninguém, pelo amor de Deus, mas de maneira geral, quem faz só mestrado e doutorado não tem uma especialização, não tem vida clínica, acaba tendo pouca mão Sim. pouca habilidade manual, Sim. né? A habilidade é no decorrer da profissão, no decorrer do exercício. E só para essa observação, para quem está nos escutando, ficar bem claro. E aí, depois que você percebeu essa falta, entre aspas, dessa habilidade, né, por alguns profissionais que eram professores, aí você viu que essa experiência era muito importante. Importantíssima. Assim, lá na clínica a gente tem casos que até hoje eu paro assim e digo, gente, a pessoa que não teve a oportunidade de fazer uma clínica, ela não consegue desenrolar isso aqui. Entende? Tem coisa que o livro não ensina. Não ensina. Eu acho que essa vivência é importante. Então, às vezes, a gente tem um aluno que está lá na universidade vendo você como professor, se espelha em você, e às vezes ele diz assim, eu quero ser igual a você. Então, ele sai dali e já vai para o mestrado, né? Chega no mestrado, aprende a dar aula, né? A parte inicial de pesquisa, mas ele não vai ter aquela vivência. Então, quando ele chega na clínica, ele chega muito verde como professor, entende? Ele quer ensinar o teórico que muitas vezes não cabe ali, que você às vezes tem que ter um jogo de cintura para desenrolar aquela atividade. Então, eu acho importante esse treinamento, né? Essa vivência clínica para você pegar a mão mesmo, né? E outra coisa que você falou que eu até anotei aqui é uma palavra que tem muito a ver com esse perfil de professor, é estabilidade. Quem está no clínico, né, Léo? Quem decide empreender não tem, né? E eu acho que isso também vai muito do perfil de cada um. Tem pessoas que buscam a estabilidade, que são mais tranquilas, mais Que felizes. é o meu perfil, né? Em saber que tem um salário. Faça chuva, faça sol. E tem gente que é mais, entre aspas, feliz ou seguro, ou se sente mais realizado, buscando empreender, porque o céu é o limite. E eu acho que talvez, Léo, seja mais o seu perfil, não é isso? Vamos lá, vamos recapitular um pouquinho aqui antes de chegar no empreendedor, né? No lado empreendedor. Eu também fui militar, né? Passei 6 anos dentro das Forças Armadas, na FAB, e lá eu também fazia prótese dentária, né? E era muito gratificante porque lá dentro os comandantes, as pessoas de maior grau hierárquico queriam ser atendidas por mim. Então isso era muito gratificante, assim, um reconhecimento que eu tinha lá dentro. E aí o que é que acontece? No 6º ano me surgiu uma oportunidade, assim, 6º ano do Exército. Do 6º ano que eu estava dentro da FAB, né? Sim, da aeronáutica. certo. Eu recebi na verdade, eu já era clínico, né? E lá na parte clínica, onde eu exercia o consultório, eu sempre fiz prótese dentária. Também trabalhei no SESI Clínica durante 14 anos. Né? Então, eu só fazia prótese dentro do SESI também. E aí, o que é que acontecia? Durante esses 14 anos, eu fiz muita prótese, com muito laboratório, com muito... digamos que... Vamos dizer que eu provei de todos os laboratórios um pouco. Né? E aí eu era cliente de um laboratório e durante esse meio tempo ali, eu conversando com o proprietário de um deles, que hoje é um empresário assim, de renome também aqui em Natal, que hoje assumiu a parte de fabricar implantes. Né? O que é que aconteceu? Ele disse, Léo, você não tem interesse em comprar meu laboratório, não? Isso há 10 anos atrás, né? Quase 10 anos atrás. Eu disse, rapaz, eu tenho muita vontade, porque eu gosto muito disso. Mas eu acho que eu deveria fazer um curso de técnico para poder atuar nisso aí, entender melhor. Né? Apesar de eu ser protesista, mas eu acho que eu tenho que saber a parte técnica. Ele disse, eu também acho importante, até porque eu também fiz. Né? Ele também fez, ele também era protético. E aí assim eu fiz, entrei no curso técnico,
depois de, digamos, ter feito 2 especializações, mais mestrado, fui entrar nessa parte técnica. Ou seja, foram 10 anos só de pós-graduação. Então, às vezes o aluno chega assim e já quer ganhar dinheiro no primeiro ano, né? Então, a gente tem que ralar bastante, tem que estudar muito, tem que continuar estudando a vida inteira, né? Eu acho que não tem que parar nunca. Mas lá no mestrado eu decidi que eu não queria ser professor universitário. Né? Lá na minha defesa eu digo, não, eu não quero seguir isso para mim. Eu quero outra coisa. E aí, como eu disse, no 6º ano da FAB, me surgiu essa oportunidade e aí eu adquiri um laboratório que já existia, que é hoje o Laboratório Estética, e resolvi enfrentar esse desafio. Mas, na verdade, na família da gente, na minha família, não tinha nenhum empresário. Quando não é médico, é dentista. Então, tinha médico, tinha dentista, mas não tinha ninguém com esse feeling aí, essa coisa de ser empreendedor. E aí eu encarei, no começo foi assim, bastante difícil, como é até hoje, não é fácil, né? Então, você tem uma equipe, né? Se essa equipe não for muito bem treinada, não tiver com o mesmo pensamento que você, a coisa não anda. E aí entra todas as áreas, né, Léo? Gestão de Todas as pessoas, gestão financeira, gestão de fluxo, né, de trabalho. Marketing. É muita coisa. É muita realmente. coisa envolvida, né? Então, só sabe quem está lá dentro, quem passa, né? E aí a gente tá nessa luta. corrida aí diária e enfrentando, né? Todo dia um desafio diferente. Mas é justamente isso, até pegando esse gancho, eu acho que desde o início, é uma visão minha, tá? Corrija se eu estiver errado, você já tinha essa visão mais de empreender porque você teve essa ideia de abrir a clínica, né? Vou abrir, vou pegar um dinheiro e vou abrir. É uma visão de empreendedorismo, né? É uma visão de instabilidade, né? E Lilian, talvez, desde o início, ela queria, eu quero Uma coisa mais uma estável. coisa mais estável. E são perfis, né? São E cada um perfis. tem que procurar o que lhe deixa mais tranquilo. Não existe um perfil certo ou um perfil errado, né? Não. Cada um vai dos gostos e da aptidão de cada um. Eu e Gustavo, a gente fez aqui uma lista de alguns caminhos que o dentista pode seguir assim que se forma. E aí a gente vai querer tentar abordar alguns aqui com vocês para ouvir, né, aqui a opinião de Lilian. Eles vão, além de contarem a história deles, eles vão falar um pouco de como cada dentista, fariam cada hoje, caminho né? seria, né? Então vamos lá, Lilian. Supondo que o seu filho faça odonto e aí se forme, e aí eles, mãe, eu quero ser professor igual a você. O que é que você diria a ele? Você diria a ele, vá primeiro clinicar um pouco para pegar um pouco de mão, ou já iria direto para o mestrado, doutorado? Qual seria o seu conselho? Então, eu digo isso, não diria só ao meu filho, como eu digo hoje aos meus alunos. Sinta primeiro a profissão, né? Amadureça um pouco quanto clínico. Sinta como é a vivência clínica. Faça uma especialidade. Crie essa maturidade dentro de uma área para você saber se é aquilo mesmo que você quer, né? Você pode fazer um aperfeiçoamento, uma especialização. E depois dali, você vai conseguindo perceber melhor se você tem o perfil para ser professor, para fazer mestrado, para fazer doutorado, ou não, eu quero fazer essa especialidade e daqui eu quero empreender. Eu acho que quando sai da faculdade, quando inicia, ainda é muito imaturo para tomar uma decisão como essa, sabe? Então, eu acho que deveria se fazer essa parte clínica, sim. E eu tiro por mim, né? Porque às vezes quando a gente sai da faculdade, a gente fica assim com a ideia que a gente tem que decidir a nossa vida ali naquele momento. Então, assim, eu vou fazer ortodontia, por exemplo, no meu caso. Vou fazer ortodontia e eu vou ter que ser isso o resto da vida. E não é assim. O caminho, ele pode mudar. Então, às vezes, você sai certo de que quer fazer tal coisa e tal especialidade, e depois vê, não era bem isso, vamos aqui para mudar a rota. E às vezes essa rota é mudada muitos anos depois, às vezes Sim. não é naquela hora. Então, o seu conselho seria, faça uma especialidade, sinta, aí depois você parte para o mestrado e Isso. doutorado para entrar aí nessa carreira acadêmica. E eu concordo demais, porque assim, é visível hoje, às vezes, colegas que já são mestres, já são doutores, mas que não têm segurança ali para um atendimento clínico, né? Que ficam ali inseguros. E a gente sabe que hoje, quando você quer, por exemplo, ser um clínico, você precisa ter outras informações por trás, além da técnica, E né? É o que a assim- gente fala muito no podcast aqui. Além da técnica, existem
outras coisas que são importantes também Sim. em todas as áreas. E às vezes você já sair, já ser, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Ah, não, quero ser clínico. Talvez você tenha perdido tempo, entre aspas. Claro que todo conhecimento é válido, ninguém está discutindo isso. Mas às vezes, para o seu objetivo final, teria um outro caminho que era mais tranquilo. Seriam quantos anos aí de preparação para o dentista se tornar professor? Vai No mínimo, depender- assim. na minha trajetória foi 1 ano de aperfeiçoamento em endodontia. Depois eu fiz 2 de especialização em endodontia, mais 2 anos de mestrado e mais 3 de doutorado. E mais uma outra especialidade. E quando eu estava no Exército, eu me sentia assim, um pouco afastada desse mundo acadêmico. Eu era professora da UNP, mas eu não estava inserida dentro de algum curso. Então, eu fiz uma especialização à distância em odontologia do trabalho. Ah, que legal. Então foram aí pelo menos 8 a 9 anos aí só de Estudo. formação. Quais seriam, Lilian, as vantagens e desvantagens que você vê hoje em seguir a carreira acadêmica, né? Todo professor, ele é pesquisador ou não necessariamente? Ele pode escolher isso a partir do momento que entra lá na instituição em que ele for ser docente ou não? Como é que funciona? Assim, eu tenho o meu perfil, né? Na verdade, a minha mãe, ela era professora, então eu tinha dentro de casa uma professora de escola pública, era diretora de escola, e aquilo me espelhou, né? Quando eu brincava com as minhas bonecas, eu brincava de professora. E depois eu comecei a me encantar pela odontologia e fui ser dentista. Para a gente ser professor, a gente vai precisar ter esse perfil docente, né? Gostar de ensinar, ter um pouco de paciência também, né? E a vantagem que eu digo em ser professor é, além da estabilidade, né? Que eu acho que isso aí é o que mais atrai. Você está sempre atualizado, né? Você está sempre inserido ali naquele mundo que lhe rejuvenesce. Você está ali no meio de jovens, né? Constantemente. Então, aquilo lhe traz um ar inovador a cada dia. Você tem que estar sempre atualizado das coisas que estão acontecendo, né? Para ser professor, não necessariamente você tem que ser um pesquisador. Tem vários professores que hoje trabalham comigo que são apenas professores, né? Eu digo apenas no sentido de não fazer pesquisas, não estarem dentro de um programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, mas orientam, né? Trabalho de conclusão de curso, que muitas vezes são pesquisas, né? Mas ele não é um pesquisador com aquela produção de artigos científicos que exige para ser um pesquisador. Então, isso não é obrigatório. Eu tinha na minha Não. cabeça que era obrigatório. Não é para obrigatório, professor. não. Entendi, perfeito. E eu digo que uma das desvantagens que eu acho, né, por exemplo, no meu sistema hoje de trabalho, é que eu sou dedicação exclusiva. Então, o meu concurso foi para CDE. E com isso, eu não posso clinicar. Eu não posso exercer habilidade clínica para atender pacientes. E eu acho isso um ponto extremamente negativo dentro da docência. Como que eu vou ensinar ao meu paciente, ao meu aluno, se eu não tenho uma vivência clínica? E aí a gente volta para aquele contexto do novinho que quis fazer mestrado e doutorado e se inseriu, né, na universidade e não vai poder exercer, né? Então, com que vivência que ele vai poder ensinar aquele aluno? Então, eu acho que isso faz muita falta, eu acho que isso deveria ser revisto, né? Porque é sim uma necessidade para a gente, enquanto docente, ter habilidade clínica, sim, Sem dúvida. para ensinar. É. Então, eu acho que isso aí é um ponto extremamente negativo, né? E você que já fez deve sentir saudade, Sinto né? saudade. Eu acho que o que me alivia um pouco é porque a gente tem cursos de aperfeiçoamento, então a gente tá ali em clínica e vez ou outra a gente senta para fazer mesmo, e isso aí dá uma... Só complementando aqui esse seu questionamento, né? Dentro da universidade, assim como na carreira militar, tem uma progressão. E para ter essa progressão, ela tem que ter uma produtividade. Entendi. Isso. Então, entre aspas, não precisa, mas você precisa produzir de alguma forma. Se você quiser ir seguindo. Se você quiser progredir, né? Entendi. Certo? Como vocês dois foram militares, agora vamos falar um pouquinho de militar. Posso continuar aqui? Claro, claro. Fica à Então, vontade. assim, hoje, para um dentista Sinta-se ser em casa. militar,
ele pode ser militar de carreira, né? Aquele militar que vai ser militar para sempre, né? E pode ser temporário. Como é que é feito? Os dois são concursos ou ainda tem aquela questão do currículo, né? De seleção de currículo. Como é que funciona hoje para ser militar? Quem sonha com essa vida, né? Tem meu muita sonho é gente ter uma que... farda. Eu, durante Quais muito as tempo, dicas? tive esse sonho. Quais as dicas que vocês dão? Veja bem, para seguir a carreira militar, carreira mesmo, você tem um concurso que é bem, assim, bem disputado, né? Uhum. Eu cheguei a prestar uma vez esse concurso e tem uma concorrência bem grande. Tem algumas vantagens. É que você também tem uma estabilidade, né? Digamos que você tem um bom salário, né? Em alguns locais você trabalha apenas um expediente, mas você é militar. Então, você é militar e você dá plantão, você tira serviços armados, né? Serviços de 24 horas, emenda com expediente. Vai para o meio do mato, não? Faz acampamento? Em treinamento, sim, né? E eu, na minha experiência, eu tomava conta de uma base aérea, que era em Maxaranguape, aqui no Rio Grande do Norte. E eu era o comandante dessa base aérea, que tinha um treinamento lá em Maxaranguape. Então, eu deixava de atender para exercer algumas atividades de militarismo. Eu fui chefe de lavanderia, né? Fui chefe de ambulância, então não tinha nada a ver com a odontologia, mas o tempo todo eu era protesista, entendeu? Tem uma necessidade de prótese, tem uma demanda, chama o tenente Leonardo. Né? Então, para entrar na parte, digamos, para você ser militar de carreira, tem esses concursos, né? Eu acho que anualmente deve ter. Aparecem os locais específicos onde tem a vaga. E aí, muitas vezes, você pensa que a vaga você consegue transferir facilmente para o seu estado, né? Onde você mora, e não é tão fácil assim. Quando ele escolhe ser de carreira, ele tem que estar disposto a morar em qualquer lugar. E vai ter um período de formação, justamente, né? Um período que de vai formação. precisar morar um tempo fora se preparando. Para poder ir para o local que você foi destinado naquela vaga, que existia aquela vaga naquele estado lá. E quando a gente foi ingressar, eu fiz o mestrado com um dos objetivos era entrar no serviço militar. Então, meu currículo ficou muito forte, digamos assim, na minha pontuação. Então, foi uma das coisas que me fez ingressar. E que é muito bom, às vezes, por um tempo, né? Principalmente o temporário. Eu estou num período aqui que eu quero entender melhor para onde eu vou na profissão, então eu vou conseguir entrar aqui no militarismo e aí eu vou ganhar experiência, eu vou ter outras vivências, eu vou ter visões de mundo talvez até diferentes. E aí, depois dos 8 anos, você de fato está mais seguro do que você quer e aí consegue trilhar esse caminho de forma E o mundo militar faz a gente aprender muita coisa. Eu digo a Lília, né, e ela concorda. A gente sempre discute isso com nossos filhos, que foi muito importante aquele período que a gente passou ali. A gente aprendeu muito sobre hierarquia, sobre disciplina, né, sobre dar valor a muitas coisas que a gente não dava. Para a gente não perder tempo, porque o podcast passa rápido. A gente Muito pensa que rápido. não, Já mas mais da já metade. estamos em 45 minutos, então ainda tem muita coisa que a gente quer abordar aqui. Léo, para ser clínico, eu quero seguir essa carreira de clínica privada. Eu quero entrar no mercado de trabalho aonde salve-se quem puder. O que você recomenda para quem está se formando agora? Que caminho seguir? Procura talvez um estágio com alguém que já tenha clínica. Por onde você iria se você estivesse formando hoje? Muito bem colocado. Essa parte do estágio eu acho muito importante já desde os bancos da faculdade. Se você puder acompanhar algum dentista que tenha uma experiência, né? Comece a fotografar seus casos já desde a faculdade e cole num professor bom. Fique ali com o professor acompanhando os casos, tentando adquirir já material, digamos, fotográfico, né? Para você estudar com um pouquinho mais de propriedade. E o estudo é a coisa que eu acho mais importante para você poder aplicar na sua clínica, né? Você se aperfeiçoar, isso aqui a gente já está redundante, se especializar. E o que é que eu também acho muito importante acorde cedo, durma tarde, né? Trabalhe muito para que você tenha experiência, né? Para você ter experiência, você precisa, digamos, dedicar, né? suar, né? Eu vou dizer um episódio que acontecia comigo, né, que hoje eu não faço mais, mas a gente acabava se afastando um pouco da nossa casa, dos nossos filhos. Eu ia pro meu laboratório,
ficar fazendo enceramento diagnóstico para aprender no final de semana. Então eu passava sábado e domingo encerando o dente. E Lília dizia, cadê você? Onde é que você tá? Você não pensa no sua família. Vocês dois são bem apaixonados, porque Gustavo é do mesmo time, né? Teve uma época que... Agora não, que é tudo digital, mas ele leva o computador. Mas teve uma época que ele fazia isso também, levava para casa, fazia em casa. Pois é, então eu acho que tem mercado para todo mundo, mas tem que ralar, né? Não cai do céu. Essa semana eu tive vou contar aqui um episódio rápido. A gente tem digamos, um estagiário em comum, né? Que Gustavo me apresentou, e o William, e aí ele faz umas fotos pra gente, umas filmagens. E aí eu tava atendendo uma paciente e a paciente chegou com um pacotinho assim. E aí empurrou na mesa. E quando eu abri o pacotinho, era um valor em espécie. E ele tava do meu lado e ele ficou... Opa! Depois, quando a paciente saiu, ele veio me perguntar como é que eu faço para isso acontecer comigo. Aí eu fui explicar para ele, né, que aquilo ali que acontece pode ser uma coisa normal, comum, durante a sua vida profissional. Mas que ele, assim, que ele estudasse muito, que ele ralasse muito. E os caminhos, eu comecei a dizer a ele que, ó, primeiro, tu não vai querer abrir consultório e, digamos, abrir uma grande clínica, uma grande estrutura, investir logo assim, não. Né? Vai para um serviço público para tu pegar a mão, né? Vai para uma clínica, digamos, onde tenha... Nem que você não ganhe nada. Nem que você não ganhe nada, aprender. Exatamente, Porque as pessoas pensam muito mais no dinheiro do que em aprender, né? E eu acho que tem que ser ao contrário. Primeiro o aprendizado e o dinheiro vai ser uma consequência. Como é que essa geração tá, Lilian? Você que acompanha no dia a dia ali, essa galera que tá saindo da faculdade, tá com uma sede um pouco exagerada, né? O perfil do aluno mudou, né? É engraçado que na minha época, quando eu era aluna, eu tratava o meu professor, por favor, licença, posso falar com o senhor, né? Professor, o senhor me permite entrar ou sair da sala? Hoje é profa, linda, prof, posso mandar uma mensagem, o WhatsApp não para, né? O perfil do aluno hoje, ele é mais despojado. O aluno hoje, ele sabe muito mais das tecnologias, dessa abordagem digital do que a gente. Tem aluno lá que dá aula pra gente, né? O aluno, ele tá um pouco sem paciência. Eu digo que a informação, ela tem que ser muito rápida. Você tem que ser muito inovador para prender a atenção, porque aqueles textos longos, eles não vão ler, né? Aquela aula longa, ela não vai mais funcionar como funcionava na nossa época, que a gente passava lá horas assistindo aula. Então, esse aluno, ele mudou. E ele se tornou um aluno, assim, mais destemido, né? Eu acho que em relação a gente tinha muito medo de sair da faculdade e começar uma clínica. Hoje, não. Ele já abre um Instagram, ele já fala com propriedade, como se ele já tivesse uma experiência clínica, né, de anos. E isso, às vezes, me assusta um pouco, porque o paciente que está vendo nas redes sociais, ele acredita naquilo ali, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim. A gente orienta muito o aluno que tudo tem que ser vivido para que seja anunciado, né? Você não pode chegar e falar que você faz 1000 coisas maravilhosas se você ainda não tem essa experiência. Então, o aluno hoje mudou muito, sabe, Gustavo? A gente tem que ter muito cuidado, tem que segurar um pouco. E eles também são alunos apressados em querer fazer o procedimento, terminar o procedimento, às vezes sem aquele esmero todo que a gente espera que eles tenham, sabe? Eu acho que isso talvez seja muito resultado da internet, né? Porque a gente, talvez o aluno que está na faculdade vê aqueles dentistas que já estão com 10, 15 anos de formado, que já tem um sucesso, uma estabilidade financeira, um nível financeiro acima, que é onde ele quer chegar, né? Onde o aluno quer estar. E aí ele acha que chegar do recém-formado até ali, por exemplo, vocês, sei lá, tem 15 anos, quantos anos de formado? Pode dizer? Não quer dizer não. Desde 2002. 2002, façam as contas. Então, não é num passo que chega onde vocês estão, né?
E eu vou acrescentar ainda outra coisa, é o que o Léo estava falando em relação a clinicar, né? Que ele falou, não abra logo uma clínica com uma mega estrutura. Esse é um conselho que eu daria também a quem quer ser clínico, né? Quer ter o seu consultório. Comece alugando um turno, comece aos poucos, porque você não vai ter agenda cheia, 10 turnos por semana, para ter um consultório só você. Tenha uma equipe, tenha colegas que você possa dividir, aluga um turno. Eu, por exemplo, aluguei o consultório do Leonardo durante um bom tempo também, antes de dividir o consultório com o Gustavo. Então, tudo é um passo de cada vez para que você chegue. Às vezes vem uma oportunidade de você fazer parte de uma equipe. Então, assim, não pense em chegar logo, né, com o pé na porta, porque às vezes esse não é o caminho. Às vezes você pode atropelar um pouco as etapas. E todo o crescimento, ele é gradual, é passo por passo. E assim, eu queria dizer uma coisa que aconteceu comigo, né? Que às vezes a gente vê assim as coisas evoluindo, você vai envelhecendo, vai amadurecendo dentro da profissão, só que às vezes você leva uma rasteira. Por exemplo, eu trabalhei 11 anos na UNP, e quando eu terminei o doutorado, o meu contrato era ascensão em cima dos meus títulos. Então, quando eu cheguei com o doutorado, a UNP não se interessou por mim e me demitiu. Isso, gente, eu já tinha mais de 40 anos de idade, né? Então, aquilo ali para mim foi um choque. Né? Eu já tinha saído do Exército, eu estava como substituta da UFRN, acabando um contrato. Ou seja, em 2 meses eu fiquei totalmente desempregada. Sem o UFRN como substituta, sem a docência da UNP e sem consultório, porque eu tive que me ausentar do consultório para poder concluir o doutorado. Aquilo ali me deixou totalmente sem chão. Eu disse, o que foi que eu construí na minha vida? É como se você estivesse recém-formada de novo, né? Eu senti exatamente essa sensação, só que com um pouco mais de maturidade, né? E aí eu disse, e agora, Leonardo? Se preparar para o concurso, né? Quando eu saí da UFRN como substituta, surgiu o edital do concurso para professor de endodontia. E aí Leonardo disse assim, você vai fazer esse concurso. Eu disse, ai meu Deus, vai ser a concorrência do mundo inteiro, né? Porque a gente estava saindo de uma pandemia, as universidades estavam demitindo seus professores e o mercado estava cheio de gente pronta para ser docente. E aí Leonardo disse assim, você vai ficar em casa estudando e eu vou segurar a onda aqui. Eu disse, vamos fazer o seguinte, venda meu carro, eu vou me sentir menos culpada. Venda meu carro e vamos pagando as contas e eu vou só estudar. Eu passei 6 meses trancada dentro de casa. E esse período que eu fiquei dentro de casa, ele saía com os meninos, o povo dizia, cadê Lilian? O povo pensava até que a gente tinha se separado. Que estava acontecendo alguma coisa naquela família. Mas não vendeu o carro, não. Que ele ficou, né, com os meninos e eu só estudando. Dizer que até para eu chegar onde eu estou hoje, eu tive muitas perdas, né? Perdas, muitas renúncias. Eu não tinha dinheiro para fazer a unha. Do meu salário, não tinha salário, né? Então eu tive que voltar a ser estudante totalmente. E até me emociono, porque às vezes a gente fica se questionando por que Deus fez isso comigo. Eu passei tantos anos querendo construir coisas e eu com essa idade percebi que eu não construí nada, né? E aquilo ali foi... Deus me fez passar por isso para que eu estudasse, porque se eu tivesse mantendo aquele ritmo que eu estava, eu não ia passar nunca naquele concurso, né? Era uma vaga para 32 pessoas querendo. Tinha gente com pós-doutorado, eu concorri com professores meus que, assim, são pessoas altamente capazes, né? Então, aquilo para mim me soou assim, caramba, às vezes a gente tem que dar um passo para trás para avançar para frente, né? E aquilo fez uma diferença enorme para mim. Por que eu estou falando isso? Porque já que a gente está falando aqui para pessoas que querem iniciar suas vidas, não fiquem amedrontados, porque o início vai ser difícil. Mas às vezes você está lá no meio achando que você está bombando. E você não tem nada, você volta para estaca zero e tem que recomeçar.
Flávio Augusto que diz, né, que estabilidade não existe, né? Você pode ter alguma coisa e veio, por exemplo, uma pandemia e mudou Olha o aí. mundo, né? Então, estabilidade não existe. E isso, para mim, foi... Deus me honrou, né? Eu consegui passar nesse concurso e hoje eu tenho uma vida mais tranquila. Mas para eu chegar até aqui, eu tive que perder tudo, né? Que eu achava que eu tinha construído. Uhum. Nosso tempo está acabando, né? Mas ainda tinha uma coisa que eu queria falar, porque é algo novo, né? Que eu acho que a gente não pode deixar de abordar aqui nessa questão dos caminhos que o dentista pode seguir quando se forma, que é algo relacionado à odontologia digital. É vamos dizer assim, uma profissão nova que vem crescendo aí dentro da odontologia, que é o do cadista, né? Que é o dentista, especialista em, não sei se, não é especialista, né? Ou protético, ou dentista, que vai trabalhar fazendo planejamentos digitais. E aí ninguém mais do que Gustavo, melhor do que Gustavo, para falar com propriedade sobre o assunto. Diga aí, amor, o que é que o dentista precisa fazer para ser cadista, para trabalhar com odontologia digital e não necessariamente clinicar, né? Porque ele, como um radiologista, por exemplo, não vai precisar clinicar. Mas precisa ter o conhecimento técnico, né, de prótese da área, mas vai estudar aí os softwares, os programas de planejamento. Como é que é? Hoje, assim, se eu estivesse me formando hoje e eu quisesse exercer essa profissão de cadista, eu acho que uma das especialidades que mais se aproximam, o que mais tem abarcado isso é a radiologia, né? Quando eu fiz meu mestrado lá na São Leopoldo Mandique de Campinas, a radiologia deles é muito completa. Eles têm todo o aparato de novas tecnologias que surgiram no mercado, né? Eles estudam os softwares, eles estudam toda essa parte de odontologia digital que talvez em outras áreas ainda não esteja tão forte. Então, estudar sobre odontologia digital, de fato, é algo que eu faço diariamente. Eu uso muito, principalmente direcionado à prótese, né? Que é a nossa área de atuação. Mas eu acho que a radiologia é uma área interessante para quem pensa, talvez, em viver de cadista, de planejamentos, porque tem a parte não só de radiologia, mas também eu acho que em alguns centros, em alguns lugares, tem crescido muito essa parte de estudo de softwares, estudo de scanners de face, estudo de scanners intraorais, né? Ou se você não deseja fazer uma especialização, eu acho que desde a faculdade, desde a graduação, existem cursos aí em vários professores, em vários lugares. Eu sou também, um professor que tem alguns cursos nessa área, que ensinam o que é um scanner, o que é uma impressora, o que é um software, quais são os softwares. Existem softwares gratuitos. E você que é dessa geração mais nova tem muito mais facilidade do que quem já passou aí dos 50, dos 40 e poucos anos, que às vezes não nasceu nessa geração, não nasceu com o celular na mão. Então hoje, eu tenho colegas lá na clínica que falam assim, se eu pegar no mouse eu me tremo, né? É uma visão completamente diferente do aluno que deixa eu ver o que é isso aqui, e sai fuçando. Então é um caminho sim, existem cursos para isso, para você se especializar, entender melhor, mas é claro que sempre a vivência, Lilian, eu concordo com você, para tudo é importante. Até para você planejar um implante, seja no software, você tem que ter alguma vivênciazinha disso. Para você planejar uma coroa, para fazer um enceramento e diagnóstico digital, entender sobre a anatomia é importante. Ele dá a biblioteca pronta, mas você tem que adaptar isso aí. Então, eu acho que esse estudo é muito importante. Gente, existiam outras pautas aqui. A gente gostaria até de estender mais para conversar. Mas eu acho que antes da gente terminar, eu queria que você falasse, Léo, do Laboratório Estética, né? Que é seu negócio, eu tenho ajudado você lá nesses últimos meses. Acho que a gente tem tentado melhorar e tem conseguido oferecer um serviço ainda melhor para os nossos clientes. Mas fale um pouquinho aí, quem é dentista, quem já atua, ou quem está se formando agora e quer um laboratório, como é que faz para encontrar o Laboratório Estética? Faça seu jabá. Um Instagram. Vamos lá. Vamos vender o peixe. O Laboratório Estética é um laboratório de referência em Natal e, por que não dizer, do Nordeste, né? Um laboratório com muitos anos já no mercado. Um laboratório que oferece essa parte digital com força, né? E Gustavo tem agregado bastante, porque ele está nos ajudando nesse sentido. Ele vem, digamos assim, trazendo novos conhecimentos, novas ferramentas, treinamento para os técnicos.
Então, o laboratório, ele tende a crescer a cada dia. Então, nós oferecemos não só essa parte digital, mas também a parte analógica, mas a gente tem tentado migrar assim com força total para essa parte digital. Eu acho que a tendência é a gente investir em mais equipamentos nesse sentido. Eu até, Gustavo, a gente vai viajar junto agora para um congresso no mês que vem e eu pretendo investir em algo digital nesse evento aí, nesse congresso que está por vir, o maior congresso de implantodontia do Brasil, né? Nós vamos participar. E uma coisa que a gente não bateu nessa tecla, mas que participem de congressos, né? Também tentem se atualizar. E no laboratório a gente tem tentado fazer essa atualização dos nossos técnicos. A gente deu uma renovada na equipe, né? E a equipe tem estado mais engajada. É isso aí. Para quem quer encontrar no Instagram é @Laboratório Estetic, tá? ESTETIC, Estetic. Lá tem o Instagram, tem um contato, tem um telefone para você que quer mais informações, mas eu acho que o laboratório tem oferecido uma solução bem completa. Bem completa. E eu acho que o grande diferencial é ter a gente lá, dentista, para fazer esse planejamento junto ao dentista, né? Eu acho que o diferencial do laboratório, que normalmente são técnicos, e claro que também todos têm muita experiência, mas essa visão clínica eu acho que agrega ao planejamento. E dizer que a gente está à disposição, né, dos dentistas, porque os dentistas às vezes surgem dúvidas, né? A gente pode conversar, pode, digamos, pensar no cliente deles, né, de uma forma mais de fazer cada vez um trabalho mais bonito e mais, digamos, mais tecnológico. E mais rápido, né? E mais rápido também. É isso aí. Gente, muito obrigado. Eu acho que foi uma participação muito bacana de vocês. Passa rápido demais. Muito rápido. A gente queria conversar muito mais. A gente disse no começo que passava rápido, no instante terminava, pelo menos pra gente Foi aqui muito passou rápido. muito rápido. Queria agradecer bastante aí o convite, né, principalmente, e dizer que a gente também está à disposição. Se precisar mais falar de outro assunto, a gente tá aqui. Ficaram, né? profissões para falar, a gente dá a parte 2. E eu acho, gente, que se eu tivesse assistido esse episódio assim que eu me formei, com certeza a minha visão teria sido diferente. Então eu acho que tá muito rico. É um episódio cheio de insights. Então você que tá saindo da faculdade não pode deixar de assistir, né? Chegou até aqui ao final, já tá assistindo, mas vai saber, ver aí o tema desse nosso episódio. Foi um episódio muito rico, com muitos direcionamentos. A experiência de Lilian e a experiência de Leonardo foram enriquecedoras, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitos profissionais que estão saindo aí da faculdade. Muito obrigada, a gente está muito feliz de ter recebido vocês aqui. Vocês querem compartilhar o Instagram? Quem quer encontrar você, Léo, na rede social? Dr. Leonardo Carvalho, né? O Laboratório Estetic, né? @Laboratório Estetic. E tenho também o meu hobby, né? Que a gente esqueceu de falar, que é dentista na cozinha. Olha aí. Sorte de quem tem Léo como amigo. Tô esperando o convite, viu, Léo? Para um Vamos almoço. marcar, não vou marcar. esperar, quero esperar só o veraneio, não, pra gente poder provar dos quitutes de Léo, que ele arrasa, né? Lilian, seus cursos, como é que a gente pode encontrar? Então, eu tenho o meu @ também, @Lilian Karinek. E temos também @Endoevolution, que funciona lá na UFRN. O aperfeiçoamento, aprimoramento em endodontia. Aí quem Já quer ter uma estamos professora aí. Barbie, né? É só entrar lá na UFRN. Já estamos aí, ter né, acesso. com a 3ª turma, vamos para a 4ª turma. E graças a Deus, um sucesso. E você que gosta da área de endodontia, estamos lá esperando. Maravilha. Para quem chegou aqui através de Léo e Lilian, seu Instagram, meu amor. Meu Instagram é LaraGuiaM. Vai ser um prazer receber você que chegou aqui através de Léo e Lilian. Lá no meu Instagram, lá tem cortes do podcast, tem muita odontologia, ortodontia, clínica e a blogueiragem também, que nunca falha. Para quem chegou aqui através de Lilian e Léo, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo sobre odontologia digital, sobre profissão, sobre marketing, sobre gestão, o nosso podcast, que virou nosso xodozinho, né? A gente se cresceu, diverte. né, gente? A gente muito tá legal. A gente se diverte aqui, a gente aprende muito. Então, para você que quer
ter insights, ter formas de avaliar, né? De enxergar a profissão. Network também. né? Network. Siga lá, Elo, né? @EloDentalCast. E a gente fala muito aqui para que nenhum dentista desista mais da profissão. Que a gente sabe que, infelizmente, esse dado é muito alto após o 5º ano. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, E gente. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.